Ótimo, tudo bem. Inspirai, Senhor, nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Nossa Senhora, rogai por nós. São Dionísio Areopagita, rogai por nós. Santo anjo do Senhor, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, galerinha da Sociedade São Gregório Magno, né? São Gregório. Meu nome é Lucas Queiroz, conhecido pelo tomista, né? Pelo tomismo da internet, assim. E eu vim para esta aula aqui como um entusiasta desta magna apologia da autenticidade do corpus dionisíaco. Acho que todo mundo que está mais ou menos inteirado assim, em teologia sabe ou conhece um tal de Pseudo Dionísio, né? Que é um suposto autor de um conjunto de obras que apareceu lá por volta da Idade Média, por volta dos concílios de Calcedônia, 490, e ele foi muito famoso na Idade Média, sendo quase que a alma de toda a espiritualidade da igreja, né? A sua teologia catafática, teologia apofática. Digamos assim, lendo São Dionísio Areopagita, nós lemos quase que todos os teólogos da igreja, como contemplamos as folhas da árvore em sua semente. Eu tenho uns livros aqui de São João da Cruz, o Sua Subida ao Monte Carmelo. Poxa vida, é quase que é como ler um livro do próprio São Dionísio Areopagita, só que nos seus discípulos, né, nos seus instruídos pela grande teologia que ele professa. Mas, né, segundo as pesquisas mais recentes da academia, concluiu-se, né, concluiu-se e foi admitido como que de forma dogmática que tais escritos atribuídos a ele, na verdade, são falsificações feitas por um greco-sírio, possivelmente discípulo do filósofo neoplatônico Próclo, porque, de fato, existem muitos paralelos que tem entre este grande autor, né, Dionísio, e Próclo. Mas, enfim, nós trataremos aqui procurar defender a face desse grande santo, cuja cabeça foi cortada em Paris, como eu acredito, né, na identidade de São Dionísio de Paris e São Dionísio Areopagita, mas a face foi, digamos assim, esfacelada pela academia moderna. Então, para reparação deste santo que entregou a sua vida por Jesus Cristo, eu, né, pedi a Deus para que me desse esta confirmação de este santo é de fato o autor destas obras, Senhor. Eu pedi isso em maio. E de uma forma divina, inspirada, como eu vejo. Vocês não precisam acreditar nisso. Nesta dúvida, eu olhei a Bíblia, abri numa página aleatória, porque de noite eu sempre estudo a Bíblia, sempre leio, e de forma, digamos assim, aleatória, caiu justamente em Atos 17:30, o discurso de São Paulo no Areópago, que foi onde, como e quando São Dionísio se converteu. Lá eu tive, lendo esta passagem, eu tive uma clareza interior que me fez concluir algo que eu só depois eu fui saber que a academia também percebeu esta ligação. Paulo estava no Areópago pregando sobre o Deus misterioso, o qual os atenienses adoravam sem conhecer. Porque há muito tempo aconteceu uma grande devastação pestilínea em Atenas e todo mundo fazia o seu sacrifício para o seu Deus. Mataram quase todos os animais da região e as doenças ainda continuavam. A Atenas quase morreu por causa disso, até que um profeta desconhecido falou para o povo: sacrifiquem um cordeiro, que é o sinal de Jesus Cristo, a este Deus, mas ele não revelou o nome. Sacrificaram cordeiros a este Deus e, de fato, as doenças se acabaram. Não continuaram mais, os povos da região se curaram. Então, continuou lá no Areópago
o altar dedicado ao Deus desconhecido. São Paulo, quando chegou em Atenas, vendo este altar, ele mostrou aos atenienses: esse Deus é o Pai de Jesus Cristo, o qual vós adoráveis sem o conhecer. E, nesta ocasião, foi, de fato, a conversão de São Dionísio. Mas o que uma coisa tem a ver com a outra? É que, no caso, São Dionísio, ele é conhecido pela sua teologia catafática, perdão, apofática, a teologia negativa, a ciência do Deus desconhecido, o qual nós adoramos sem o conhecer, porque ele está acima da ciência, está acima do conhecimento, está acima da inteligência. A paz que está e supera todo o entendimento. Então, por esta razão, linkando uma coisa com a outra, eu pude perceber essa clareza, esse sinal que Jesus Cristo me dava por meio da sua escritura e me deu o trabalho de procurar as evidências, né? E a Igreja Ortodoxa, peço que não me odeiem por isso, ela faz um ótimo trabalho defendendo. John Parker, um católico inglês, ele reuniu já todas as evidências que eram naquela época plausíveis para defender a autenticidade. E os autores mesmos admitiam, de fato, as evidências intrínsecas e as citações nos vencem nisso. Mas o único problema, no caso, seria os paralelos com o próprio. Bem, um autor moderno, um acadêmico chamado Evangelos Nikotopoulos, canadense, grego também, ortodoxo, ele escreveu um livro chamado The Life of Saint Dionysius the Areopagite, A Vida de São Dionísio, o Areopagita, que vai ser lançado, a tradução aqui no Brasil. Lá ele reuniu um compêndio de todas as evidências intrínsecas, extrínsecas e as refutações aos supostos paralelos com Próclo em favor da defesa da autenticidade deste autor. E eu, estudando sobre isso, eu reuni em duas apologias, né, em dois artigos publicados gratuitamente para todo mundo ver no site Fraternidade Nilma. Caso vocês possam ver, tem um perfil secundário aqui nesta cal chamado O Fantasma da Ópera, né? Um perfil secundário fake que eu estou usando para transmitir a tela com as minhas apologias. O roteiro desta aula será dividido em 5 partes. Primeiramente, eu darei introdução ao método, que é a forma de todo discurso histórico. Depois, eu apresentarei as evidências intrínsecas, as evidências extrínsecas, ou seja, as citações, a refutação dos supostos paralelos com Próclo e, por fim, darei as considerações finais. Então, confiando na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, esperando que eu não passe vergonha nesta aula e que nem seja confundido com as falsidades, crendo que, de fato, este autor é verdadeiro, eu iniciarei esta aula em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No caso, a primeira sessão desta primeira parte é a explicação dos 3 graus de certeza. E qual grau se espera numa conclusão histórica? Isto é, o grau moral. Porque na academia, atualmente, e este é um problema até mesmo dos ateus, e algo que está contaminando até mesmo os católicos, é uma certa escrupulosidade intelectual. Quando em se tratando dos livros antigos, dos escritos, muitos são os católicos da academia de hoje em dia que já não defendem mais nem mesmo a autenticidade dos evangelhos. Dizem que os evangelhos de São João, suas cartas, não foram feitas por São João, foram feitas por seus discípulos e datam até mesmo seus escritos até o 2º século. Algo verdadeiramente impiedoso. Nenhum católico de verdade defenderia uma coisa dessas. Mas a escrupulosidade intelectual os leva a isso. Por quê? No caso, eles esperam, na ciência histórica, o mesmo grau de certeza que o físico e o matemático esperam na sua ciência. Mas quais são esses graus? E o que deveríamos esperar nas conclusões históricas? No caso, a filosofia atomista ela se distingue 3 graus de certeza. A certeza ela é a adesão da inteligência
a uma verdade sem temor da oposta, né, da sua contraditória estar errada. E o fundamento desta adesão pode ser ou na essência da coisa, e nós temos o grau da certeza metafísica ou matemática. Por exemplo, quando eu digo o triângulo tem três lados, os ter três lados é algo que se encontra na definição de triângulo. É algo que nem mesmo o próprio Deus poderia mudar. Ele não poderia destruir isso. Então, é uma verdade metafísica, porque é fundada na essência, no ser da coisa. Por outro lado, existe a verdade e também a certeza física, que é fundada na constância das leis da física. Por exemplo, o fogo esquenta, o sol brilha, a terra gira. São verdades que Deus poderia de fato as destruir. Deus poderia suspender as leis morais, perdão, as leis físicas. No caso, Deus poderia impedir o brilho do sol, como acontecerá no Apocalipse. Deus poderia parar o giro da terra, como aconteceu no milagre, né, do Antigo Testamento. Deus pode fazer com que os fogos não queimem, como foi o milagre, né, dos três jovens na fornalha em Daniel. Mas até que se prove que seja um milagre, o intelecto sempre, com toda certeza e sem temor do erro, isto é, procedendo com prudência, deverá aceitar que um milagre não aconteceu, que de fato o fogo queimou, o sol brilhou, a terra está girando, até que se prove o contrário. Então, a ônus da prova de um milagre está para quem afirma o milagre. Não somos nós que devemos provar que o milagre está errado, é o outro que deve afirmar que o seu milagre está correto. Por isso que a igreja faz uma longa investigação até concluir de fato que o milagre é verídico. O terceiro grau de certeza é o grau da certeza moral, que é o grau fundado na constância das leis morais. Por exemplo, toda mãe ama o seu filho. Todo homem deseja a defesa da própria vida, a defesa da moral. E se, por um lado, a certeza das leis físicas poderia ser suspensa pela onipotência divina, a certeza das leis morais pode ser suspensa pela liberdade humana. No entanto, toda mãe ama o seu filho até que se prove o contrário. Então, quando alguém me acusa de um crime, um atentado contra as leis morais, não sou eu que tenho que me defender, mas é a pessoa que tem que provar que eu estou errado. E caso ela não consiga me provar isso, eu posso aderir com certeza, com base nas leis, na constância das leis morais, na constância desta certeza moral que eu sou inocente. E este é o princípio que nós podemos e devemos assumir esse critério, este grau de certeza em se tratando das questões históricas. Porque, de fato, não vai contra as leis da física que uma mãe odeie o seu filho. Não vai. É fisicamente possível, mas moralmente não é possível até que se prove o contrário com uma evidência positiva. Então, se a mãe quiser provar que ama o seu filho, ela não deverá provar isso com base nas leis biológicas, das leis da física, das leis da astronomia, porque está fora do âmbito moral. Ela deverá provar a partir das próprias constâncias das leis morais, embora seja fisicamente possível que ela não ame o filho. Até mesmo metafisicamente possível que ela não ame. Por conta disso, inclusive, por esquecendo isso, como eu falei, muitos rejeitam a autenticidade do Evangelho. Ou, por outro lado, muitos rejeitam que o Evangelho chegou a nós da mesma forma como ele foi escrito. Porque eles sempre vão dizer, prove que o Evangelho foi conservado verdadeiramente, prove que ele não foi mexido, prove que ele não foi corrompido. No caso, embasando-se nas leis morais, nesta constância das leis morais, não sou eu que devo provar que o evangelho não foi corrompido, mas é você que deveria fazer isso, porque a corrupção, de fato, atenta contra a constância das leis morais e a ônus da prova nisso está para você. Eles não conseguem provar, mas ainda assim não se dão conta disso, porque de fato é fisicamente possível que os evangelhos tenham sido corrompidos.
É fisicamente possível, não é contra as leis da física. Alguém pegar um lápis, uma caneta da época e mudar os evangelhos. Mas a história não procura provar por esse lado físico, mas sim pelo lado moral, com as evidências morais baseadas nos hábitos dos autores, no tempo, no espaço, nos lugares, nos costumes da época. Porque, de fato, os costumes de um autor, este deve ser o critério que se deve assumir quando se vai discutir a veracidade histórica de alguma coisa. Isso porque a história, no caso, é uma ciência moral. E deixa eu ver aqui. Já expliquei, né, a explicação do critério das evidências, que é a constância das leis morais, também os hábitos dos autores. Agora, haverei de explicar como as evidências intrínsecas superam as extrínsecas, e dentre todas, a por via de causalidade final, que é a superior. Porque, amigos, existem duas espécies de evidências nas quais a gente pode nos embasar, nos quais nós podemos nos embasar. São as evidências intrínsecas, ou seja, aquelas que consistem numa análise da própria obra dentro dela, por isso são chamadas intrínsecas, e as evidências extrínsecas, ou seja, baseadas na citação dos autores da época. Então, podemos provar, por exemplo, que o Evangelho de São João de fato pertenceu a São João, intrinsecamente falando, porque analisando toda a estrutura física, perdão, toda a estrutura lógica, toda a estrutura gramatical do Evangelho de João, podemos perceber como, de fato, a geografia, eu acho que é esse o nome, percebe que todo o Evangelho de São João foi escrito por um judeu que na sua mente estava traduzindo do hebraico para o grego. Tem muitos hebraicismos no Evangelho de São João. E isso é uma evidência intrínseca de que ele pertence, de fato, a um judeu e não a um pagão, um gnóstico do segundo século, como alguns querem isso. Já as evidências extrínsecas seriam se nós, a partir de autores da época ou autores muito próximos, mostrássemos que o Evangelho de São João já existia naquela época. Por exemplo, Santo Inácio de Antioquia cita o Evangelho de São João, ainda que de forma indireta, implícita, por assim dizer. E ora, São Inácio de Antioquia era da época de São João. E daí podemos concluir, por meio das evidências extrínsecas, que, de fato, São João tinha um evangelho próprio seu. E aí nós podemos concluir com certeza que São João é verdadeiro autor, até que você, ateu, você, acadêmico, me prove o contrário. A ONU da prova agora está com você. Não sou eu que devo provar que não foi uma outra pessoa que escreveu. Foi você que deve provar que escreveu. Tudo bem? E no caso, as evidências intrínsecas, elas sempre servem de fundamento para as evidências extrínsecas. Porque podemos analisar isso até mesmo de forma lógica. As evidências intrínsecas sempre são, digamos assim, demonstrações analíticas, ou seja, a partir de uma análise daquilo que a própria coisa é, ao passo que as evidências extrínsecas são evidências, por assim dizer, sintéticas, a partir daquilo que está fora da coisa. Logicamente falando, né, como os próprios tomistas vão dizer, a demonstração analítica é sempre mais poderosa do que a sintética, porque a analítica se embasa na substância da coisa e a sintética se embasa nos acidentes. E no caso, as evidências extrínsecas, nos acidentes extrínsecos. Então, a evidência intrínseca é sempre a mais perfeita do que as evidências extrínsecas. E no caso, muitas das vezes, são até mais suficientes. Não sendo necessárias, muitas das vezes, as evidências extrínsecas. Mas nós ainda assim vamos mostrá-las para vocês todos. Agora, dentro das evidências intrínsecas, como toda demonstração se dá por meio da sua causa para a conclusão do seu efeito, e as causas são quatro, também as evidências intrínsecas podem ser feitas de quatro maneiras. A partir da causalidade final, causalidade eficiente, causalidade formal e a causalidade material. A causalidade final se embasa nas intenções de um autor. A causalidade eficiente se basa nos hábitos, nas qualidades que se espera de um autor.
conhecimento, os hábitos daquele tempo, daquele lugar, daquela cultura. A demonstração por via de causalidade formal, intrinsecamente nas ciências históricas, se dá pela análise da estrutura do texto, das doutrinas que ele ensina, dos dogmas que ele ensina, se são próprias do primeiro século ou dos séculos posteriores. E a demonstração por via de causalidade material é a análise gramatical não, mas a análise ortográfica, análise da dialética, análise dos dialetos, isso da própria linguagem do texto, né? As palavras que ele utiliza, o vocabulário, enfim. Academicamente, na academia de hoje, houve uma inversão dos valores. Só se aceita um registro histórico se uma outra pessoa citou isso na época. Isso é o tal do positivismo histórico. E, digamos assim, intrinsecamente falando, as evidências mais poderosas para a academia são a análise das palavras e do vocabulário de um autor. Mas não deveria ser assim. Porque como a história é uma ciência moral, porque se embasa em leis e da constância da moral, e podemos dizer que a história, de certo modo, se reduz até mesmo à ética, à política e à psicologia, a demonstração mais poderosa de toda a história é a demonstração por via da causalidade final, porque a causalidade final é a causa de todas as causas. E se as evidências intrínsecas são mais poderosas do que as extrínsecas, a causalidade final é mais poderosa do que todas as outras espécies de demonstração. E o critério para nós sabermos se um autor é ele ou não começa em a intenção deste autor é o que se espera daquele santo, ou daquele herege, ou daquele pagão, ou daquele neoplatônico, ou se é desse santo, se é uma intenção que se espera de um autor dessa época ou daquela, uma intenção que se espera do autor deste local ou daquele local, e assim para todas as causalidades. Se aquilo que nós esperamos de um autor e aquilo que se encontra no autor, né? Perdão. Aquilo que nós esperamos de uma pessoa, se é compatível com aquilo que nós encontramos no autor, isso constitui uma evidência positiva de que este autor é aquela pessoa. Como eu disse para vocês, vejamos, São João, ele, nos seus escritos, no seu evangelho, mostra que só poderia ter sido alguém que morou em Israel para falar de Israel daquele jeito. Os gregos, os romanos não tinham aquele conhecimento de Israel, do seu povo, das suas culturas, como os próprios israelitas tinham. E, de fato, São João era judeu, era descendente das tribos de Israel, e por conta disso, por essa compatibilidade, nós podemos concluir que o autor do Evangelho de São João é, de fato, São João. Ok. Agora, a explicação do que se espera de São Dionísio como autor do Corpus Dionisíaco. Porque, como a evidência positiva consiste nessa compatibilidade, digamos assim, nesta correspondência daquilo que se espera de uma pessoa e aquilo que um autor é, o que nós esperamos agora de São Dionísio Areopagita? Ou melhor, o que nós não esperamos dele também. Nós não esperamos que ele terá o conhecimento de autores dos séculos posteriores, nem também que o procure atacar heresias, doutrinas, enfim, ter intenções de pessoas que são próprias de séculos posteriores. Nós esperamos de São Dionísio Areopagita que ele seja, de fato, faça jus ao conhecimento paulino, ao conhecimento joanino, porque São Dionísio foi discípulo de São Paulo e de São João. Ele conversou com os apóstolos. Então, tudo que se mostra no Corpus Dionisíaco, que é compatível com alguém que conversou com os apóstolos, que é do primeiro século, que não tem conhecimento dos séculos posteriores, que é, digamos assim, um mestre de uma teologia ainda primitiva,
na época, isso tudo mostra, isso tudo é evidência positiva de que, de fato, o autor do Corpus Dionisíaco é São Dionísio de Veras. E assim nós terminamos a introdução do método. Antes de nós passarmos para a explicação das evidências intrínsecas da autenticidade, alguém aí teria alguma dúvida para que eu já possa tirar desde então? Eu vou esperar vocês escreverem, eu vou tomar uma água e já volto, tudo bem? Sem dúvidas de minha parte, tudo bem. Então eu acho que eu estou ensinando bem. Ótimo. Qualquer problema com o áudio, qualquer problema com o vídeo, podem me falar. Não precisam esperar, tudo bem? Ok, agora nós iremos para a análise das evidências intrínsecas de São Dionísio. Como eu mostrei para vocês, isso é de 4 modos que se procede na análise das evidências intrínsecas, também essa segunda parte será dividida em 4 sessões. Primeiramente, eu vou tratar da causa das causas, a causalidade final. A preocupação de São Dionísio em combater heresias do primeiro século. Olha só, amigos, geralmente as falsificações são feitas pelos falsificadores no século II, século III, século IV, para apoiar alguma doutrina que naquela época estava em uma situação de polêmica. Por exemplo, tem as falsificações da correspondência de São Paulo e Sêneca, que foi feito numa época em que era polêmico, né? As relações dos cristãos com os pagãos. Muitos pais da igreja escreviam livros, né, de que modo se poderia utilizar a filosofia dos pagãos, a retórica dos pagãos. Então, esta correspondência foi feita por alguns autores da época para também fazer com que o cristianismo seja melhor aceito pelos pagãos. Porque os pagãos diziam: São Paulo não é um autor citado por nós, então não é um autor importante. Então, para evitar, para vencer essa dificuldade, o pessoal da época, século IV, mais ou menos, século III, eles confeccionaram esta falsificação de São Paulo e de Sêneca para introduzir o cristianismo no paganismo. E esta era uma preocupação da época. Por outro lado, vendo as preocupações de São Dionísio nas suas obras, vemos não uma preocupação com heresias do século IV, do século V, porque nessa época existia polêmicas muito mais cristológicas do que, de fato, acerca da natureza divina. Todos os livros que chegaram até nós falam muito mais, e principalmente da natureza divina, do que a natureza humana de Jesus Cristo, né? São Dionísio, alegadamente, teria um livro que falava precisamente sobre a natureza humana de Jesus Cristo, tal da instituição ou hipotiposes teológicas. A academia afirma que é um livro que nunca existiu. É um livro que foi inventado de forma mentirosa pelo pseudo Dionísio, né, para apenas passar mais credibilidade para suas obras.
Mas, como a gente pode ver, pela preocupação muito mais em tratar de Deus, no qual todos os hereges acreditavam, e no qual também todos os hereges do século IV, digo, do século V, não tinham muitas polêmicas, por exemplo, que Deus é onipotente, que Deus é bom, que Deus é infinito, coisas do gênero, mostra uma despreocupação com questões do quarto e do quinto século. Se Dionísio, de fato, estivesse preocupado com as polêmicas daquela época, ele não teria tocado nas questões cristológicas tão parvamente, a um ponto tão, digamos assim, delicado, que o primeiro uso de São Dionísio foi mais pelos hereges e afisitas do que pelos próprios católicos, embora a doutrina dionisíaca seja evidentemente católica. Então, por esta descorrespondência daquilo que se espera de um autor da época em tratar de questões da sua época e dos efeitos que se mostrou com as obras, é, porque não tinha toda preocupação com as polêmicas cristológicas da época, é uma das evidências negativas, mas ainda assim, uma evidência de causalidade final que mostra que este não é um autor do quinto século. Por outro lado, numa evidência positiva, São Dionísio se preocupa em combater heresias de autores muito antigos, no caso de Simão herege, né? Simão o Mago, aquele lá que queria comprar os dons do Espírito Santo de São Pedro. Também de Elimas, o Mago, que é aquele que queria lutar contra Paulo e Paulo o cegou, né, diante do rei romano, e de Clemente. Clemente seria um certo, não Clemente de Roma, né, o Papa, mas um Clemente que era seguidor de São Pedro e anotava algumas das suas homilias nas suas obras, que são obras de fato autênticas, mas que foram corrompidas pelos autores subsequentes, pelos arianos, porque os arianos viam naquelas homilias muita coisa que era contra eles. No caso, eu vou pegar aqui uma citação contra Simão o Mago. Aqui. Não, vamos começar com Clemente o Filósofo. No caso, São Dionísio, no capítulo 5 dos Nomes Divinos, cita a um Clemente filósofo que utilizava de forma grosseira e rude o nome de exemplar. Nesse capítulo 5 dos Nomes Divinos, São Dionísio estava tratando de que modo o exemplar, de que modo o ser está predicado, né, de Deus. E aqui ele acusa Clemente filósofo de utilizar mal esse paradigma. Ora, se o filósofo Clemente acredita que as coisas mais importantes entre os entes são chamadas exemplares, paradigmata, seu discurso não procede segundo a nomeação apropriada, perfeita e simples. Mas se concedemos que até isso é corretamente dito, devemos lembrar, recordar a Escritura, que diz: Eu não mostrei essas coisas para ti, para que tu te apegues nelas, mas para que através de tal conhecimento proporcional delas, nós possamos ser conduzidos assim como for possível a causa universal. Depois disso, tem o que mostra que São Dionísio disse aqui, citando esse tal de Clemente filósofo, e o que é este Clemente filósofo do primeiro século, é esta certa passagem aqui. Deixa eu procurar. Aqui. No mesmo capítulo, São Dionísio afirma: ainda que o espaço fosse algo, há muitos exemplares, paradigmata, que eu tenho em mãos, mas me limitarei a um só. Perdão, isso aqui que Clemente o filósofo fala nas suas homiléticas. O Sol é uma figura circular e é inteiramente abrangido pelo ar. E ainda assim, é ele que o ilumina, esquenta e divide. Um pouco abaixo, que de fato o Senhor dele, o Senhor do Sol, Deus que criou o Sol, possui figuras e formato e beleza muito superiores ao Sol, a todas as naturezas sensíveis. No caso, Clemente filósofo, o que mostra claramente que ele é do primeiro século é, além das citações dos próprios pais da igreja, do segundo, do terceiro século, que afirmam que esse Clemente filósofo era um dos seguidores de São Pedro, no caso aqui, uma explicitação, uma expressão de uma heresia do primeiro século, heresia dos cristãos judaizantes,
antropomorfistas. No caso, eles acreditavam que Deus tinha forma humana, que Deus tinha forma sensível, uma figura limitada. E por isso que Clemente afirma aqui, que de fato possui figuras e formato e beleza. Por outro lado, São Dionísio cita as mesmas palavras, só que corrigindo. E ainda assim é informe e sem beleza. Né? Deus possui toda figura e forma, e ainda assim é informe e sem beleza. E nesse paralelo que tem, com efeito, se o nosso Sol, ao mesmo tempo que é uno e resplandece uma luz informe, renova as essências e as qualidades das criaturas sensíveis, ele divide, une, alimenta, torna produtivo todas as coisas. Tanto mais se isso com o Sol, tanto mais com respeito à causa dele e de todas as coisas, devemos conceder que preside todos os exemplares das coisas existentes. Como está sendo mostrado aqui, né, no meu perfil secundário, as partes em negrito mostram os paralelos que um autor tem com o outro. E no caso, São Dionísio está citando e combatendo uma heresia do primeiro século, isto é, uma heresia que afirmava que Deus tinha forma e figura corpóreas, figuras humanas, o antropomorfismo do cristianismo judaizante do primeiro século. Combater uma heresia do primeiro século, se preocupar com questões tão antigas, não é próprio, na verdade, é contra as intenções de um falsificador em meio a questões tão grandes como as cristológicas. A segunda parte, sobre Simão o Mago, e São Dionísio faz claramente citação dele aqui. De sorte que afirmações contraditórias, a tolice de Simão acerca desta matéria, sejam repelidas da divina assembleia e da alma reverente. Pois, como eu imagino, presumindo ser sábio, escapou-lhe que o homem, com reto juízo, não deveria usar a razão manifesta, em grego, toi profanei logos, logoi, da percepção sensível como uma aliada contra a causa invisível, aphanus, aítias, de todas as coisas. No caso, comparando com o testemunho do terceiro século do livro Refutação de Todas as Heresias, Simão Mago defendia que existia duas realidades, a sensível, a que chamava de o manifesto, to phaneron, e a invisível, que chamava de oculto, to crypton. Então, existe uma, digamos assim, uma correspondência, um paralelo entre São Dionísio e Simão Mago, para corrigir Simão, o primeiro dos gnósticos. De fato, como Orígenes afirma que já desde o ano antes do ano 250, a heresia da seita dos simonianos já estava completamente extinta. Então, a intenção de tratar de uma heresia já extinta só deve ter sido anterior a 250. E, digamos assim, décadas anteriores ao ano 250, porque era uma seita que ia diminuindo cada vez mais até acabar no ostracismo, até acabar na absoluto esquecimento. Por outro lado, se eu não me engano, no capítulo 11, capítulo 8, sobre a divina justiça dos nomes divinos, lá São Dionísio vai citar um tal de Elimas o Mago. No caso, Elimas o Mago era um filósofo, Elimas o Mago, ele era um filósofo citado em Atos dos Apóstolos, Atos 3, que São Paulo, pregando, né, naquela região de Roma, acabou o cegando pela sua desobediência. Deixa eu ver aqui. Simas, só deixa eu procurar aqui no próprio... Perdão, não é Simas, é Elimas. Poxa vida. Aqui. Elimas, o mago, ele diz aqui. É claro, diz, se Deus é onipotente, como é dito por nosso teólogo, isto é, São Paulo, não poder fazer algo, ou seja, Deus não pode pecar, Deus não pode fazer o mal. A dúvida de Elimas é a mesma que de todos os ateus. Se Deus é onipotente, por que ele não pode fazer isso? E no caso, esse São Dionísio diz aqui, ele estava a reprovar o divino Paulo, que diz que Deus não pode negar a si mesmo, nas suas cartas. Mas ao avançar isso,
temo muito que seja tido como insensato por procurar destruir as frágeis casas fundadas sobre a areia por crianças que estão apenas brincando. Ou seja, ele diz que a heresia de Elimas, o mago, é brincadeira de criança, né? Então, vocês podem ver que, a partir desses três exemplos que eu dou, por via da causalidade final, São Dionísio ele tem uma preocupação própria de um autor do primeiro século, que é acabar com heresias do primeiro século, as quais já no quarto, no quinto século, onde presumivelmente o pseudo Dionísio escrevia, já estavam absolutamente extintas. No caso, a heresia dos simonianos já acabou no terceiro século, antes mesmo da metade do terceiro século. Mas não termina aí. Eu estava traduzindo o livro Teologia Mística, um dos livros de São Dionísio Areopagita, que está disponível na Fraternidade Nimo, e ele, se eu não me engano, aqui no terceiro parágrafo do primeiro capítulo, ele vai citar um tal de Divino Bartolomeu, isto é, o apóstolo Bartolomeu. Assim, portanto, o Divino Bartolomeu diz que a teologia é máxima e mínima e o evangelho amplo e grande e nada obstante conciso. Ou seja, que a Bíblia é grande e pequena. Aí São Dionísio vai interpretar essas palavras aqui em todo o terceiro parágrafo, né, do primeiro capítulo. No caso, o que era que Divino Bartolomeu estava falando? Ele de fato conversou com São Dionísio ou foi um escrito que São Dionísio leu? São Máximo e São Adalberto Magno, comentando essa passagem, vão dizer que é um tal de um evangelho, o evangelho de São Bartolomeu. E São Máximo mesmo vai dizer que, no caso, São Dionísio afirma aqui que o divino Bartolomeu diz, não que disse. Então, por esta propriedade da língua grega, São Máximo vai interpretar daí que Divino Bartolomeu, ele escreveu, sim, um evangelho, um livro que não tinha chegado até nós. Só que não seria conveniente e, na verdade, até mesmo contradiria as intenções de um autor do quarto, do quinto século, fazer um testemunho, né, de São Bartolomeu, porque naquela época corria solta um suposto evangelho de São Bartolomeu que já tinha sido denunciado por São Jerônimo como herético. E no ano 492 foi proibido pelo Papa Gelásio, né? O decreto gelasiano. Então, se um falsificador tem a intenção de passar a credibilidade em sua obra, ele não teria a intenção de fazer com que a sua obra citasse um suposto evangelho falso, que já naquela época, provavelmente uns 100 anos antes, já era tido como falso, já era tido como um pseudepígrafo, ou um apócrifo, ou mesmo uma corrupção. Então, por esta contradição com aquilo que a gente se espera de um falsificador, o que resta é que São Dionísio Areopagita está citando Bartolomeu de verdade, um escrito de São Bartolomeu que se perdeu para nós, porque qualquer outra interpretação acerca dessa passagem mostraria uma grande inconveniência que um falsificador, já na época, tendo ciência disso, iria evitar. E também São Dionísio faz a utilização de alguns neologismos. Na verdade, eu vou trazer isto para a última parte, né, destas evidências intrínsecas, porque os neologismos, sendo parte do vocabulário, fazem mais parte, né, da causalidade material. E assim nós terminamos a primeira sessão desta segunda parte, né? Agora vamos para a segunda sessão desta segunda parte, por via da causalidade eficiente. No caso, as crenças e os hábitos de um autor na sua época. Porque todo autor, quando ele vai escrever, ele sempre dá vestígios do tempo e do lugar onde ele está morando, onde ele está vivendo, né? Ele não cita coisas que são muito do passado e nem tem conhecimento daquilo que é do futuro. Então, por causa disso, nos hábitos que são deixados numa obra,
nós podemos concluir o tempo, o espaço, talvez até mesmo a pessoa por trás de uma obra que chegou até nós. E no caso, São Dionísio, ele faz citação de escritos de Santo Inácio como parte da escritura. Também a aceitação da sabedoria de Salomão, com base nos evangelhos, perdão, nos testemunhos de Filo de Alexandria. E além, é claro, da citação do evangelho de São Bartolomeu. Amigos, entendamos uma coisa. A Bíblia, o cânon bíblico, ele não, nem sempre ele foi aceito, né? Não existia um consenso na época sobre quais livros eram revelados e quais livros eram meramente iluminados. Tanto é que no segundo século, mais ou menos, os cristãos admitiam como parte do Novo Testamento um livro chamado Pastor de Hérmias, né? De um pastor que era adúltero e acabou sendo perdoado por Deus, enfim. Naquela época também existia a polêmica acerca dos deuterocanônicos, como o Sabedoria de Salomão. Porque, como muito bem lembra o professor Alexandre Lima no seu Como se formou o cânon da Bíblia, os judeus, os judeus, né, os fariseus tinham uma rixa com os judeus de Alexandria e os judeus etíopes, porque os fariseus não queriam mais aceitar os deuterocanônicos porque eram escritos em grego. E os evangelhos também eram escritos em grego. Então, para proteger os judeus dos evangelhos, eles proibiram todos os livros, todos os livros deuterocanônicos que foram escritos em grego, como no caso da Sabedoria de Salomão. No entanto, os judeus alexandrinos, eles continuaram, né, contra os judeus farisaicos, continuaram a acreditar e a professar não só a iluminação desses livros, mas a sua até mesmo revelação. E no caso, Filon de Alexandria era um desses judeus, né? Ele morava em Alexandria e num de seus livros chamado Sobre a Divina Sabedoria, que São Dionísio cita, ele faz várias alusões de que ele acredita na sabedoria de Salomão como um livro revelado na Bíblia. E no caso, quando São Dionísio vai citar esse livro nos nomes divinos, o livro, né, da sabedoria de Salomão, como parte da escritura, o que naquela época era polêmico, ele faz, né, por uma referência a este livro de Filon de Alexandria. Por que ele teria a necessidade de citar este autor, Filon de Alexandria, ainda que de forma implícita, né, citando apenas o seu livro, numa época em que a sabedoria de Salomão já era aceita quase que universalmente pela igreja, como parte como parte do cânon do Antigo Testamento. Isto é, no ano 500, mais ou menos. Embora, é claro, São Jerome e os seus seguidores não acreditassem explicitamente na revelação destes livros, eles opunham, ainda assim, no cânon do Antigo Testamento. Mas, ainda assim, o autor dos nomes divinos sente a necessidade de citar um judeu helênico para mostrar que a sabedoria de Salomão fazia parte do cânon inspirado pela Bíblia. Deixa eu só procurar aqui, onde ele precisamente faz a citação disso. Filon de Alexandria. Filo de Alexandria. Aqui. Filo de Alexandria. A da Divina Sabedoria. Estou procurando aqui rapidamente a passagem. Só um momentinho. Sabedoria de Salomão. Aqui. Aqui, acho. Aqui.
Enfim, vamos falar logo da segunda parte, que é, no caso, São Dionísio aceita como parte do Novo Testamento, como parte da escritura revelada, escritura inspirada, uma carta de Santo Inácio de Antioquia. No caso, quando São Dionísio estava falando sobre o amor, né, que o amor eros, muito mais que o amor ágape, era utilizado pelos autores, né, como um termo apropriado de se falar de Deus, ele afirma que iria provar isso com base nas Escrituras. E ele prova isso com base, primeiramente, em Provérbios, e depois com a sabedoria de Salomão, citando, né, a divina sabedoria de Filo de Alexandria, porque naquela época, como eu acabei de falar, era a aceitação do sabedoria de Salomão. Era algo que não era aceito por todos, era algo polêmico. E, por sua vez, ele citou agora Santo, Santo Inácio de Antioquia. Agora eu pergunto, como que alguém tão versadíssimo nas escrituras como São Dionísio iria se enganar e colocar Santo Inácio de Antioquia como parte do Novo Testamento? Simples, porque, como eu disse, naquela época não se tinha certeza de quais livros queria se colocar no Novo Testamento. Se colocava vários livros, ao pastor de Hermias, o de Daqui, e também acabaram por alguns, talvez até mesmo tendo colocado as cartas de Santo Inácio de Antioquia. Alguns até mesmo colocaram as cartas de São Clemente como parte do Novo Testamento. Então, quando o autor, né, dos nomes divinos, ele coloca como parte da escritura esta carta de Santo Inácio de Antioquia, onde ele fala que o seu amor, seu eros, estava crucificado, não poderia ser um autor escrevendo isso no século IV, no século V, onde já se sabia claramente, na verdade, admitido até mesmo de forma dogmática por todos, até por São Jerônimo, que não era uma carta que fazia parte do Novo Testamento. Então, a única forma, o único tempo em que se poderia aceitar esta carta, né, sem incorrer em culpa grave, né, como parte do Novo Testamento, seria o primeiro século, onde o primeiro ou o segundo século, onde vários cristãos colocavam dentro do Novo Testamento várias cartas sem ter a confirmação geral de todos. Amor está crucificado. Aqui, ele fala claramente, citando: meu amor está crucificado. Isso em Santo Inácio de Antioquia provém da sua carta aos Romanos. Aqui. Tudo bem? Agora, deixa eu ver qual é a outra que tem. Na verdade, na parte da causalidade eficiente, é apenas isso. Ou seja, as crenças de São Dionísio Areopagita, o autor dos nomes divinos, é própria de um autor que, no primeiro século, vivia a polêmica dos livros que se deveria colocar na Bíblia. Alguns aceitavam a sabedoria, outros colocavam até mesmo os livros de Santo Inácio. Enfim, não é algo que se esperaria com toda certeza de um autor do século V, do século IV. Após isso, por via da causalidade final, temos a retórica da segunda sofística do primeiro século. Amigos, a segunda sofística era um estilo do primeiro século, por volta sob, né, o reinado, sobre o reinado de Nero, em que os autores eles se utilizavam muito da repetição e das rimas para falar de algum assunto. Até que é chamado de segunda sofística, porque os sofistas daquela época eram nada mais, nada menos do que os retóricos. Quem estudou a história da filosofia do Reale vai saber que os sofistas gregos eles evoluíram apenas para os retóricos romanos. E no caso, como o Evangelos Nikitopoulos muito bem notou, ele na verdade é a primeira pessoa a notar isso. O São Dionísio Areopagita, ele tem muito um estilo repetitivo. São Tomás de Aquino mesmo notou isso no seu comentário aos nomes divinos,
e um estilo muito de rima. Segunda sofística. Sofística. Aqui. Tendo aspectos do aticismo e do asianismo. O aticismo, no caso, era um movimento antigo que o autor procurava adotar sempre a forma do grego ático em oposição ao grego koiné daquela época. Filotrásto explica o aspecto asianista como um estilo florido, bombástico, cheio de metáforas surpreendentes, muito métrico, muito dependente dos truques de retórica e muito emocional. No caso, quem já leu os nomes divinos, ou pelo menos a teologia mística, pode até achar estranho se dizer que São Dionísio tem um estilo muito emocional, mas ele é de fato muito dependente dos truques de retórica e metáforas. É impressionante, é brilhante a metáfora que São Dionísio utiliza, acho que no segundo capítulo dos Nomes Divinos, para falar sobre a Santíssima Trindade, três luzes que brilham no mesmo quarto, e cada luminária é diferente da outra, mas as luzes que vêm delas não podem ser distinguidas no ar em que elas brilham. Estão unidas sem se confundir e distintas sem se separar e utiliza isso para explicar a Santíssima Trindade. Ao meu ver, é a melhor metáfora dos pais da igreja para a Santíssima Trindade. É muito melhor do que a de São Patrício, né? O do trevo, ou a metáfora do ovo. Enfim, a metáfora das velas, que, ao meu ver, toda metáfora é tosca, né? Mas essa metáfora de São Dionísio é a melhor de todas. E no caso, como eu vou falar na quarta parte, da causalidade material, tem muitas vezes que São Dionísio prefere utilizar as formas do grego ático em vez do grego koiné da sua época. Agora, deixa eu ver. Aqui, né? Agora, né? Por via da causalidade material, a utilização das formas clássicas. Agora, eu tenho aqui toda uma pequena lista das vezes que São Dionísio prefere as formas clássicas. No caso, o Evangelos mesmo, Nictopoulos, faz essa lista. Em adição, diz ele, as obras de São Dionísio Areopagita demonstram uma forte presença de um vocabulário erudito. Encontra-se termos como ararotos, imovelmente, apadeu, carecer, renopos, humanamente, anoisquismos, removido, repos, enfim, caso vocês queiram ver, vai estar aqui no segundo perfil abaixo do Fantasma da Ópera a transmissão de vários dos termos que existem aqui. E o irmão, é claro, cita ainda muitos outros exemplos no seu livro. Traz também um dado estatístico muito interessante. Recentemente, 2017, 2018, o acadêmico Nicolo Sassi, analisando os livros da Teologia Mística e as cartas, percebeu que, do primeiro, Teologia Mística, 57% da linguagem era original, 33% platônica, ou consistia de um vocabulário técnico usado por várias escolas filosóficas, e o 10% sendo cristão ou bíblico. No caso das cartas, 62% da linguagem era original, 25% era platônica ou filosófica e 12,5% bíblica ou cristã. Diz o Evangelho. A originalidade dos termos da obra são um fator importante como evidência para sua autenticidade, embora não seja suficiente, mas mais como uma confirmação. No caso, São Dionísio ele emprega muitos neologismos para explicar sobre a natureza da Santíssima Trindade, para a encarnação também. Ele utiliza, se eu não me engano, um termo muito específico para a encarnação, algo como a divina filantropia, ou algo do gênero, que não me consta agora. Também utiliza termos como teosofia, teurgia, a obra de divina, e várias outras neologismos que consistem no ajuntamento de várias palavras. Além, é claro, do super substancial, super vital, super
intelectual e vários outros dos digamos assim, dos termos superlativos excedentes que São Dionísio utiliza. Mas o que, que os neologismos eles têm força para demonstrar? No caso, não seria necessário que um autor utilizasse neologismos se na tradição teológica dele já existisse termos muito bem estabelecidos para apontar sobre uma doutrina, sobre um dogma. É muito raro, até mesmo, ao meu ver, eu que sou tradutor, né, eu não consigo me lembrar de cabeça, uma vez que São Dionísio falou que Jesus Cristo se encarnou. Ele se utiliza de termos como substanciou-se nas nossas verdades humanas. Puxa vida, não é preciso de tanta termo, assim, termo técnico para falar algo que mesmo naquela época já sabia, né, de forma, digamos assim, comum, que, puxa vida, eu caí sem querer. Alô? Alô, amigos, eu caí sem querer, perdão, mas não está mostrando o vídeo. Vocês conseguem ver o vídeo? Está mostrando aqui. Deixa eu só sair e reiniciar. Aqui, agora conseguem me ouvir? Desculpa, galerinha. Não sei o que aconteceu. São Dionísio e Areopagita se utiliza desses termos muito técnicos, como substanciou-se nas verdades da nossa natureza, para se referir à encarnação de Jesus Cristo. Pois encarnação, claro que naquela época foi um termo utilizado por São João de forma comum, né? Mas uma terminologia técnica naquela época era ainda muito carecente. Tanto é que a palavra trinitas em latim teve que ser forjada não, mas instituída por Tertuliano, né? São Dionísio, ele utilizava a palavra tríadas para se referir à Santíssima Trindade. No caso, no grego tinha a mônadas, a díadas e, por fim, acabou tendo a tríadas para falar sobre a Santíssima Trindade, né? Então, esta necessidade dos neologismos faz que o autor remonte a um período onde os termos técnicos da teologia ainda não foram completamente estabelecidos ou institucionalizados na igreja, né? Então, ele teve, por esta necessidade, é que ele acabou produzindo estes neologismos, que a igreja voltou, né, a utilizar muitos deles, né, especialmente com São João da Cruz. Mas, enfim, outro termo que São João da Cruz utiliza é o termo de serapeutes. No caso, uma das acusações que se levanta contra São Dionísio Areopagita é que ele fala da ordem monástica que existia no seu tempo. Mas, sim, ele utiliza a palavra monacos para se referir aos monges. Mas essa não é a palavra principal utilizada por ele, mas sim a palavra therapeutes, a palavra terapeutas. É uma palavra que foi, nesse sentido, monástico, né? Monge, ela foi uma palavra utilizada apenas por Filo de Alexandria. Foi o mesmo autor que São Dionísio citou outra vez
para receber o livro da sabedoria de Salomão, né? Como fazendo parte do cânon. E, no caso, não existe no terceiro, no quarto século, nenhum autor, né, perdão, que utiliza essa palavra também, serapeutes, para se designar os monges. Utiliza as outras palavras, mônacos. Então, pelo fato de que essa palavra serapeutes é muito própria do primeiro século, pelo fato de São Dionísio a preferir, por citação de Filo de Alexandria, é um dos motivos, é uma das evidências materiais que fazem o autor remontar ao primeiro século. E outra evidência, né, que o irmão Evangelos Nikitopoulos também achou, é o fato de que São Dionísio se refere aos diáconos com termos litúrgica. Tal acepção do termo referente aos diáconos só aparece uma outra vez na história do cristianismo inteiro em São Paulo, na Carta dos Hebreus, primeiro capítulo, versículo 14, onde São Paulo diz que os anjos são espíritos a serviço de Deus. No caso, refere-se aos anjos não com o termo angelos, mas litúrgica, junto ao qual adiciona ex diaconia, a serviço. Tal é uma evidência, portanto, de que o divino Dionísio assume sua teologia de uma fonte puramente cristã, aproximando mais do primeiro século. Ou seja, o litúrgica, a acepção referente à diaconia, ao diaconato, vem diretamente de São Paulo. Nenhum outro autor do primeiro, segundo, terceiro, quarto século, nenhum outro autor utiliza nesse mesmo sentido, a não ser São Paulo, que é um autor do primeiro século. Existem ainda outras evidências que são melhor trazidas as evidências intrínsecas melhor trazidas, é claro, na apologia dionisíaca. Eu tive que fazer muitos resumos e deixar de lado muitas também evidências aqui. Também eu vou deixar de lado muitas das evidências extrínsecas, muitas das citações, para não me alongar muito, né? Ao todo são 112 páginas, não dá para falar de tudo. Então, quem quiser ter acesso às evidências intrínsecas completas, é só procurar aqui Fraternidade Newman.wixsite e vai estar aqui. Vem todos os artigos, Apologia Dionisíaca, número 1, a primeira parte. Aqui. Defesa da autenticidade do corpus dionisíaco. E aqui nós terminamos as evidências intrínsecas, amigos. E, sinceramente, eu acho que já estou falando há 1h e 40 minutos, né? Aqui, uma pergunta. Esses neologismos foram utilizados por outras obras de São Dionísio para estabelecer semelhanças? Foram sim. Eles não foram utilizados só uma vez. Eles são utilizados constantemente. No caso, por exemplo, não autossofia, mas quando São Dionísio fala da encarnação divina, da encarnação de Nosso Senhor, utilizando muito o termo da filantropia, ele utiliza nos nomes divinos e na teologia mística e também nas cartas, né? Acho que das 5 primeiras cartas, onde ele fala muito sobre Jesus Cristo, ele utiliza esses mesmos neologismos, deixa eu ver, filantropia acerca de Jesus Cristo. Eu não tenho em mente todos os neologismos que São Dionísio utiliza, né? Vai estar mais disponível na obra do próprio Evangelos, The Life of Saint Dionysius the Areopagite. Mas, no caso, os outros termos que são próprios do vocabulário de São Dionísio, né? Os termos como supersubstancial, superintelectual, super todas as coisas, né? Até mesmo super inefável, aparece tanto nos nomes divinos como na teologia mística e em todas as suas obras, inclusive. Como o próprio, no caso, perdão, o próprio, aqui, Niccolo Sassi afirma
57% da linguagem só do Teologia Mística era original. Já os 62% da linguagem das cartas também era original. Não posso dizer que essa 57% da teologia mística seja completamente diferente dos 62% da linguagem das cartas. Então, eles convêm entre si, ao menos em alguns certos termos. O próprio Niccolo Sassi afirma isso, né, nas suas pesquisas de 2017 e de 2018. Mas, assim, eu acho que a gente... Estou quase há 2 horas falando. O Thiago falou que a gente poderia dividir a aula em duas partes, como eu também dividi o artigo em duas partes, amigo. Eu acho que seria bom terminar por aqui. Tá tudo bem para você, Thiago? Bom, por mim, fique à vontade. Se você quiser continuar a aula, nós continuamos acompanhando. Se você quiser dividir e posteriormente, quando você tiver disponibilidade, fechar a segunda parte, vai de você mesmo. Tudo bem, eu acho melhor fechar em outra ocasião também. No Perfeito. caso, Quer fazer uma oração de finalização para a gente terminar a gravação? no caso, eu só vou fazer algumas considerações finais, Ok. uma síntese, depois uma palhinha da próxima aula, né? No caso, as considerações finais são: em São Dionísio Areopagita encontra-se intenções que não poderiam encontrar-se em um autor falsificador, porque ele usa de testemunhos que na época, quarto, quinto século, não poderiam ser compatíveis com um autor que gostaria de passar credibilidade para sua obra. Além do mais, das tantas preocupações antiquíssimas que São Dionísio tem com o primeiro século, muito mais que o quarto e o quinto, mesmo tendo a oportunidade, né, de falar sobre isso. E uma tamanha, digamos assim, a alienação destas questões do quarto e do quinto século, que até mesmo foi primeiro utilizado pelos hereges, depois pelos católicos. Então, se ele tivesse uma preocupação de fato com as questões do quarto e quinto século, ele não seria tão ambíguo assim na sua forma de se mostrar. Além do mais, o, a estilística e os termos que ele utiliza mostram que ele tem uma preferência muito mais com o termo ático, que já no primeiro século já estava em desuso. O grego ático, o grego clássico, né, utilizado por Platão pela escola de Atenas, era próprio de pessoas muitíssimo, muitíssimo inteligentes na escola de Atenas. Não só no grego bizantino, no grego oriental, não, na escola de Atenas, onde se ensinava esse grego ático de verdade. E a sua preferência, né, aos termos da forma koiné. Um esclarecimento. Não é que São Dionísio fala utilizando o grego ático. Ele não fala utilizando o grego ático. Ele sim utiliza formas do grego koiné, junto, é claro, com toda a situação e o ambiente bíblico, que era do grego koiné, né, dos evangelhos do grego koiné, mas sempre que ele pode, ele utiliza das formas clássicas em lugar das formas do grego koiné, o grego comum a todo o Império Romano daquela época. Além do mais, o uso dos neologismos, que na próxima aula, se puder, eu vou trazer, porque eu sinto que ficou carecente aqui nesta nossa parte. Enfim, na próxima aula, a gente vai falar sobre as evidências de citações em Panteneu, que é o primeiro líder catequético de Alexandria, São Clemente de Alexandria, São Gregório e São Jerônimo. Todos eles têm algo em comum. Eles estudaram em Alexandria, né? E daí o próprio Evangelos Nictopoulos vai dizer que provavelmente um autor chamado Quadratus ou Atenágoras levou as obras de São Dionísio, que estavam em Atenas, para Alexandria, e lá foi o ponto comum de todos os filósofos platônicos que viviam em Alexandria, como Plotino e Próclo, que estudaram nesta escola de Alexandria. E junto, é claro, com todos os outros filósofos cristãos que também estudaram nessa escola, como Panteneu, São Gregório e tantos outros. E com isso a gente vai utilizar para
mostrar que, na verdade, não é São Dionísio que copia Próclo, mas sim o inverso, Próclo que faz citação de São Dionísio, porque uma obra que só se encontrava disponível em Alexandria e que era um ponto em comum dos que estudavam teologia lá, mas por algum motivo não citavam com o seu próprio nome, São Dionísio. Isso a gente vai tratar posteriormente. Mas eu acho que a aula já está de bom tamanho, quase 2 horas. Seria bom terminar agora. Enfim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agradeço-vos